Havia um desenho na parede. Não era grande, não era famoso. Era apenas papel e nanquim sobre uma moldura simples de madeira clara. O tipo de obra que a maioria das pessoas observa por 3 segundos e segue em frente. Ricardo Monteiro ficou parado diante dele por quase 2 minutos. Não foi a técnica que o deteve, foi outra coisa. Algo que ele não soube nomear de imediato. Algo que desceu pelo peito como água fria e que naquele momento ainda não tinha forma de palavra. O salão da exposição beneficente estava cheio. Mulheres com vestidos sóbrios e homens de paletó carregavam taças de vinho branco enquanto conversavam em voz baixa sobre parcerias, projetos e tendências. O tipo de ambiente que Ricardo conhecia como a palma da mão. O tipo de lugar onde ele sabia exatamente o que dizer, como sorrir, onde se posicionar. Mas ali, naquele canto específico do salão, ele havia parado. O desenho mostrava um menino de costas, sentado em um degrau, olhando para um céu repleto de pássaros. A linha era limpa, a sombra precisa. Havia algo na postura daquela figura pequena, um peso silencioso que não combinava com a leveza dos pássaros acima, uma solidão que não pedia compaixão, que apenas existia. Ricardo inclinou levemente a cabeça. Do outro lado do salão, sem que ele percebesse, uma mulher o observava. Ela não se aproximou. Ficou parada com uma taça de água na mão, os ombros retos, o olhar calmo da pessoa que já ensaiou mentalmente todos os cenários e escolheu não ser surpreendida por nenhum deles. Ao seu lado, uma criança pequena segurava sua mão com firmeza, os dedos entrelaçados com os dela, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. O menino tinha olhos escuros e firmes, o tipo de olho que observa antes de concluir. Ricardo ainda não havia se virado. Ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Não sabia que aquele desenho tinha sido feito pela mesma mão que um dia lhe preparava café nas manhãs de sábado. Não sabia que a criança ao lado dessa mulher existia. Não sabia que 5 anos de uma vida inteira haviam acontecido sem ele. Não sabia, sobretudo, que a decisão mais fria que havia tomado em toda a sua trajetória, aquela que ele havia classificado como racional, necessária, estratégica, estava prestes a cobrar um preço que nenhuma planilha poderia calcular. O salão continuava em movimento. Conversas cruzavam o ar. Alguém ria perto da entrada. Ricardo respirou fundo, desviou o olhar do desenho e começou a se virar. E foi então que viu o menino. Se essa história tocou algo em você desde o primeiro parágrafo, inscreva-se no canal, porque o que vem nos próximos capítulos vai mudar a forma como você enxerga escolhas, silêncio e consequência. O que Ricardo viu naquele rosto e o que aquilo despertou nele é o que nenhuma palavra consegue preparar. Isso vem no próximo capítulo. Ricardo Monteiro tinha 38 anos e um currículo que impressionava antes mesmo de ser lido em voz alta. Filho de classe média, cresceu aprendendo que a diferença entre ter e não ter era quase sempre uma questão de disciplina. Essa convicção o levou longe. Faculdade com bolsa, primeiras promoções antes do prazo, empresa própria aos 32 anos. Uma reputação construída com paciência e sem desvios. Ele não se via como frio, preferia o termo preciso. Havia uma distinção que fazia questão de manter. Ele não era cruel. Crueldade era desperdício. O que praticava era clareza. E foi com essa clareza que havia terminado o relacionamento com Sofia Andrade. 2 anos juntos. Um relacionamento tranquilo, do tipo que assusta justamente por isso, porque a ausência de drama faz a pessoa confundir profundidade com superfície. Sofia estava presente de um jeito suave, ria com facilidade, desenhava em cadernos espalhados pela sala. Não cobrava atenção, e foi exatamente isso que Ricardo interpretou como ausência de urgência.
Quando a oportunidade com Patrícia Valença surgiu, ele a avaliou como avaliava qualquer decisão importante, mapeou, calculou, concluiu. Patrícia era herdeira de uma das famílias mais influentes do setor imobiliário. Inteligente, articulada, presente nos círculos certos. Uma aliança com ela fazia sentido em cada dimensão que Ricardo sabia medir. Foi até Sofia, com o discurso pronto. Direto, sem invenções, disse que seus caminhos estavam se separando, que ela merecia mais do que ele podia oferecer. Sofia o ouviu sem interromper. Quando ele terminou, ficou alguns segundos em silêncio. O tipo de silêncio que respira. Depois foi ao quarto, voltou com uma caixa pequena com as coisas dele e colocou sobre a mesa com cuidado. "Tudo bem", ela disse. "Apenas isso." Ricardo saiu sentindo o que classificou como alívio. Nos meses seguintes, conduziu a aproximação com Patrícia com a mesma dedicação que colocava em qualquer contrato de alto valor. Casaram-se 18 meses depois. A foto do casal saiu em 2 revistas de lifestyle. Ele havia chegado onde planejara. E em algum lugar da cidade, sem que soubesse, uma mulher olhava para um teste positivo com uma expressão que misturava assombro, medo e uma determinação silenciosa que ele nunca havia ficado tempo suficiente para reconhecer. Sofia Andrade não chorou na frente dele. Chorou depois, sozinha, com a porta fechada e o apartamento em silêncio. Chorou com aquela intensidade silenciosa de quem sabe que ninguém vai ouvir e que justamente por isso não precisa se conter. Depois lavou o rosto, fez chá e foi dormir. Ela era ilustradora freelancer. Trabalhava com livros infantis, papelarias, pequenas marcas que precisavam de identidade visual com alma. Não era rico, mas era honesto. E Sofia tinha o tipo de relação com o próprio trabalho que Ricardo nunca conseguiu entender completamente. Ela criava porque precisava, não porque alguém havia pedido. 3 semanas depois da separação, o teste deu positivo. Sofia ficou parada no banheiro por um longo tempo. Não em pânico, em escuta, como se o silêncio ao redor pudesse dizer algo que ela ainda não sabia formular. Depois saiu. Sentou na beira da cama e ficou olhando para a janela. Ela pensou em ligar para Ricardo. Pensou por 2 dias. No terceiro, decidiu não ligar. Não por raiva, não por vingança, mas porque entendia, com uma clareza que doía, que voltar para a vida dele com essa notícia seria interpretar o papel de alguém tentando prender um homem que já havia escolhido outro caminho. E ela se recusava com toda a dignidade que ainda lhe restava. A gestação foi difícil no começo, não pelo corpo, mas pela solidão. Ela se mudou para um bairro mais simples, onde o aluguel cabia no orçamento. Pegou mais projetos, dormiu menos, aprendeu a fazer compras de um jeito diferente, a calcular cada gasto com uma atenção que antes não precisava ter. Sua mãe soube. Perguntou sobre o pai da criança uma única vez. Sofia respondeu com calma que a criança teria tudo o que precisava. A mãe entendeu que não havia mais nada a perguntar. Quando Miguel nasceu, Sofia o olhou nos olhos e sentiu algo se assentar dentro dela, como uma pedra que encontra o fundo e para de cair. Ele tinha os olhos escuros e firmes de Ricardo. Ela notou. Guardou para si. Não havia amargura nisso, havia apenas aceitação. A aceitação adulta e cansativa de quem escolhe seguir em frente, não porque é fácil, mas porque é o único caminho que faz sentido. Sofia construiu uma rotina, pequena, sólida, inteiramente dela. E Ricardo, naquele mesmo período, sorria para câmeras em eventos e assinava contratos com a convicção tranquila de quem acredita que tomou todas as decisões certas. Nenhum dos dois sabia que o tempo estava guardando as contas. Patrícia Valença era o tipo de mulher que preenchia um ambiente sem precisar elevar a voz. Sofisticada sem ser distante, segura sem ser arrogante. Havia crescido entre negociações e jantares formais e aprendera desde cedo que imagem era ativo.
tão real quanto capital. Quando Ricardo entrou na sua vida, ela o avaliou com a mesma precisão que ele a avaliou. E concluiu que fazia sentido. O casamento funcionava. Isso era inegável. Eles se complementavam em público com uma fluidez que parecia ensaiada. E em parte era, porque ambos sabiam o valor de uma boa apresentação. Apareciam juntos em eventos, assinavam projetos em parceria, eram fotografados com o sorriso na medida certa. Por dentro havia uma distância que nenhum dos dois nomeava. Não era hostilidade, era ausência de profundidade. O tipo que se instala devagar, quando duas pessoas inteligentes constroem uma vida juntas sem nunca ter construído uma intimidade de verdade. Conversavam sobre estratégia, sobre o mercado, sobre planos, raramente sobre medos, quase nunca sobre o que doía. Ricardo sentia isso mais do que admitia. Havia noites em que ele ficava acordado depois que Patrícia adormecia, olhando para o teto sem conseguir identificar o que faltava. Não era infelicidade. Era uma espécie de vazio com formato, como um cômodo mobiliado que, mesmo assim, parece incompleto. Ele não ligava esse sentimento a Sofia, não conscientemente. Mas havia pequenas coisas que surgiam sem aviso. O cheiro de café passado na hora errada, uma música tocando baixo em algum restaurante, o jeito que certas tardes de sábado ficavam pesadas sem motivo aparente. Ele afastava esses momentos com a mesma eficiência que usava para resolver problemas de gestão. Funcionava, por enquanto. O que Ricardo não sabia, o que nenhum cálculo poderia ter previsto, era que a 5 quilômetros dali, um menino de 4 anos estava aprendendo a segurar o lápis do jeito que a mãe ensinava, inclinando a cabeça com uma concentração séria e silenciosa que era, inequivocamente, a mesma de seu pai. A exposição tinha nome simples: Arte que Cuida. Era uma iniciativa beneficente ligada a instituições de saúde infantil. Sofia havia sido convidada para expor 3 trabalhos, ilustrações originais em nanquim que ela criara nos últimos meses. Aceitou porque o projeto era sério e porque Miguel, agora com 5 anos, havia pedido para ir. Ela não esperava encontrar Ricardo ali. Não porque fosse impossível, os dois circulavam em partes distintas da cidade, mas eventos beneficentes atraíam exatamente o tipo de pessoa que Ricardo havia se tornado. Era uma sobreposição previsível, se ela tivesse parado para pensar. Mas não havia parado. Quando o viu de costas, parado diante de um dos seus desenhos, sentiu o estômago contrair por 1 segundo. Apenas 1 segundo. Depois respirou, ajustou a mão de Miguel na sua e ficou onde estava. Miguel seguia ao lado dela com aquela seriedade característica, olhos percorrendo o salão com calma, sem pressa de nada. Foi ele quem se moveu primeiro, não em direção a Ricardo, apenas em direção ao próximo quadro, que ficava a 2 metros do homem parado. Sofia o acompanhou. E foi então que Ricardo se virou. O impacto foi imediato, mas silencioso. Apenas nos olhos. Ricardo viu Sofia primeiro, abriu a boca levemente, fechou, um sorriso reflexo que não chegou a se formar. E então desceu o olhar para a criança ao lado dela. Miguel olhava para o quadro, sem atenção para o homem estranho próximo. Mas, por um instante, levantou os olhos, aqueles olhos escuros e firmes, e encontrou o olhar de Ricardo sem nenhuma intenção. Apenas olhou. Ricardo ficou imóvel. Havia algo naquele rosto que não precisava de explicação, que não pedia comparação, que simplesmente era, com uma evidência tranquila e devastadora. Sofia não disse nada. Não havia nada a dizer naquele momento, naquele lugar, com aquela criança ao lado que não entendia o peso do silêncio entre os adultos. Ela apenas esperou. E Ricardo, pela primeira vez em muito tempo, não soube o que calcular. Ele a encontrou na saída. Miguel havia ido com a avó de uma amiguinha ver os quadros do outro lado do salão.
Sofia estava sozinha por alguns minutos, e Ricardo soube que era agora ou nunca. Ela o viu se aproximar. Não recuou. Ficou de pé, com a taça de água nas mãos, com aquela postura de quem já havia ensaiado esse momento, sem saber que estava ensaiando. Sofia, ele disse. A voz saiu mais baixa do que pretendia. Ricardo. Um silêncio. Curto, mas denso. O menino. Ele começou. Parou. Recomeçou. Ele é meu filho. Não foi uma pergunta. Era quase uma constatação em voz alta, como se precisasse ouvir as palavras para confirmar que eram reais. Sofia não desviou o olhar. Sim, ela disse. Simples assim. Ricardo sentiu algo se mover dentro do peito. Não raiva, não alívio. Algo mais próximo de vertigem. A sensação de que o chão havia se deslocado alguns centímetros sem aviso. Por que você não me contou? Ela respondeu sem hesitar, mas sem agressividade. Porque você havia escolhido. E eu não ia aparecer com uma notícia para mudar uma escolha que era sua. Eu tinha direito de saber. Sim, ela concordou. E eu errei nisso. Mas errei tentando te proteger de uma obrigação que você não havia pedido. Não errei por maldade. Ricardo ficou em silêncio. Havia algo na serenidade dela que o desarmava completamente. Porque não era frieza. Era exatamente o oposto. Era alguém que havia sentido tudo, processado tudo e chegado a um lugar onde a dor já não precisava de plateia. Como ele se chama? Miguel. O nome pousou entre eles como uma coisa concreta. Ricardo olhou para o outro lado do salão, onde a criança caminhava com passos curtos e seguros, apontando para um quadro com o dedo indicador esticado. Sério, concentrado, inteiramente alheio ao que acontecia ali. Eu preciso de tempo para processar isso, ele disse por fim. Eu sei, Sofia respondeu, mas Miguel não tem tempo a perder. Então, quando você processar, me avisa. Ela não disse com crueldade. Disse com a objetividade de quem já tomou todas as decisões difíceis sozinha e aprendeu que clareza é mais gentil do que ambiguidade. Ricardo assentiu. Deu meia volta. Saiu do salão com o passo controlado de sempre. Mas desta vez o controle era só aparência. Por dentro, 5 anos de escolhas calculadas começavam a revelar o seu custo real. Ricardo não dormiu naquela noite. Ficou deitado com os olhos abertos, o teto branco acima dele funcionando como tela para imagens que não paravam de voltar. Os olhos de Miguel, a voz de Sofia, a forma como ela havia dito sim, sem tremor, sem acusação, sem nenhum convite à culpa. Apenas a verdade, entregue com a economia de quem já carregou aquilo sozinha por tempo demais. Patrícia dormia ao lado. Ele não a acordou. Na manhã seguinte, saiu cedo. Disse que tinha reunião. Não era mentira, havia reunião, mas ela era às 10. Às 8, Ricardo estava sentado em um café que não costumava frequentar, com um café que não chegou a tomar, olhando para o celular sem abri-lo. Ficou assim por 40 minutos. Depois, ligou para seu advogado. Não para iniciar nenhum processo, apenas para entender quais eram seus direitos, quais eram suas obrigações, o que a lei dizia sobre um pai que descobre a paternidade 5 anos depois. A conversa foi curta. Ele ouviu mais do que falou. Agradeceu e desligou. Em seguida ficou mais um momento em silêncio. Então abriu o contato de Sofia no celular, um número que ainda estava salvo, que ele nunca havia deletado sem saber bem porquê, e digitou uma mensagem curta. Preciso conversar com calma, quando você puder. Enviou antes de pensar demais. A resposta veio 40 minutos depois. Apenas um horário e um endereço. Neutro, sem calor e sem hostilidade. O tom de quem havia decidido ser prático, porque o prático era o único terreno seguro. Ricardo guardou o celular, deixou o café intocado sobre a mesa e saiu. Havia algo diferente no jeito que ele andava naquele dia. Não era lentidão, era peso. O tipo de peso que não atrapalha o passo, mas que muda a forma como os pés tocam o chão.
como se pela primeira vez ele estivesse sentindo a superfície por baixo dele em vez de simplesmente cruzá-la. Ainda não havia contado nada a Patrícia. Ainda não sabia como. Mas algo havia se movido dentro dele, discreto, irreversível, como uma engrenagem que encontra o encaixe depois de muito tempo girando no vazio. O encontro foi em uma padaria perto do apartamento de Sofia. Lugar simples. Mesas de madeira, cheiro de pão, barulho de xícaras ao fundo. O tipo de lugar que não pede postura e não cobra imagem. Ricardo chegou antes. Pediu água. Esperou. Sofia chegou com Miguel. Ele não havia esperado isso. E ela percebeu que não havia esperado, mas não explicou. Apenas puxou a cadeira para o filho, pediu um suco e se sentou. Miguel olhou para Ricardo com aquela seriedade característica. Não com desconfiança, não com curiosidade excessiva. Apenas olhou, avaliou e voltou a atenção para o suco que chegava. Ele não sabe quem você é, Sofia disse baixo, sem rodeios. E não vai saber hoje. Isso vai acontecer no tempo certo, do jeito certo. Ricardo assentiu. Havia chegado com perguntas preparadas, sobre guarda, sobre rotina, sobre como as coisas funcionariam. Mas ali, com o menino a 2 metros dele mexendo no canudo com concentração total, as perguntas pareceram pequenas demais. Como ele é? Ricardo perguntou, baixo, quase sem querer. Sofia pausou. Era uma pergunta diferente das que ela havia antecipado. Sério, ela respondeu. Observador. Não fala muito, mas quando fala, pesa cada palavra. Adora desenhar. Dorme abraçado com um livro de ilustrações que eu fiz para ele. Ricardo ouvia sem piscar. Ele é saudável? Feliz? É. Outro silêncio. Desta vez, mais leve. Eu quero estar presente, Ricardo disse. Não sei ainda como isso vai funcionar com tudo que eu tenho que resolver, mas quero. Sofia o olhou por um momento, não com ternura, mas também não com ceticismo. Com atenção. O tipo de atenção que mede não o que a pessoa diz, mas a forma como diz. Presença constante ou nada. Miguel não precisa de alguém que aparece quando é conveniente. Se você vai entrar na vida dele, entra de verdade. Ricardo não respondeu imediatamente. Olhou para o menino que agora desenhava no guardanapo com uma caneta que havia tirado do bolso do casaco. Como se carregar caneta fosse a coisa mais natural do mundo. E Ricardo sentiu, naquele instante banal e silencioso, o peso exato de tudo que havia perdido, sem saber que estava perdendo. Eu entro de verdade, ele disse. Não foi prometido com grandiosidade. Foi dito com a voz de alguém que ainda não sabe como cumprir, mas que entende que não cumprir não é mais uma opção. Miguel terminou o suco, olhou para o guardanapo com o desenho, considerou por um segundo e o empurrou para o meio da mesa, na direção de ninguém em especial, como se fosse um presente para o ar. Ricardo olhou para o desenho. Uma casa, uma árvore, um sol com raios tortos. Guardou na memória como se fosse um documento importante. Porque era. Ricardo contou para Patrícia naquela mesma noite. Não planejou o momento. Não escolheu as palavras com cuidado. Chegou em casa, ela estava na sala lendo. E ele simplesmente sentou na poltrona à sua frente e começou a falar. Contou tudo. Sofia. O término. A exposição. Miguel. Os olhos do menino que não deixavam dúvida. A conversa na padaria. Patrícia ouviu sem interromper. Quando ele terminou, ela fechou o livro devagar. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo, mas que, Ricardo percebeu depois, era o silêncio de alguém processando, não de alguém se preparando para atacar. Você tem um filho, ela disse. Não como acusação, como confirmação de algo que ainda precisava de forma. Sim, e você quer estar presente na vida dele. Sim. Patrícia se levantou. Foi até a janela. Ficou de costas para ele por alguns segundos, olhando para a rua lá embaixo. Eu preciso de tempo, ela disse por fim.
Não estou bem com isso agora, mas preciso de tempo para entender o que sinto antes de dizer qualquer coisa que não consiga desfazer. Era exatamente o tipo de resposta que Ricardo não havia calculado, e que por isso mesmo o atingiu com mais força do que qualquer confronto teria atingido. Havia maturidade ali, uma maturidade que ele não havia valorizado o suficiente. Tudo bem, ele respondeu. Patrícia foi para o quarto. Ricardo ficou na sala. Nos dias seguintes, a casa funcionou em um silêncio cuidadoso. Não o silêncio da ruptura, mas o da suspensão. Como duas pessoas que sabem que precisam atravessar algo difícil e escolhem fazer isso sem se machucar mais do que o necessário. Ricardo começou as visitas a Miguel naquela semana. A primeira foi estranha. O menino o aceitou com a reserva de quem ainda não decidiu o que pensar. Ficaram no parque por 1 hora. Ricardo não tentou ser engraçado, não tentou ganhar aprovação. Apenas ficou ali, presente, empurrando o balanço quando Miguel pedia e ficando em silêncio quando ele não pedia nada. Na segunda visita, Miguel mostrou um desenho que havia feito. Ricardo olhou com atenção genuína. Não a atenção performática de quem quer parecer interessado, mas a de quem realmente está. Que bicho é esse? Ele perguntou, apontando para uma figura no canto. Miguel franziu o senho, levemente ofendido. É um cavalo? Ah! Ricardo examinou de novo. Agora eu vi. Miguel o olhou de lado, e então, pela primeira vez, esboçou algo próximo de um sorriso. Era pequeno, quase nada. Mas Ricardo guardou aquilo com mais cuidado do que qualquer contrato que havia assinado na vida. O rumor começou pequeno, como sempre começa. Um comentário em um jantar. Uma pergunta velada em um evento. Alguém que havia visto Ricardo com uma mulher e uma criança em um parque e havia mencionado para outra pessoa, que havia mencionado para outra. Em círculos onde a imagem é moeda, rumores circulam com a eficiência de memorandos internos. Ricardo soube que estava sendo observado antes que qualquer pergunta direta chegasse até ele. Percebeu nos olhares, naquele tipo de atenção levemente aumentada que as pessoas tentam disfarçar, mas que alguém acostumado a ler ambientes identifica imediatamente. Sócios que demoravam 1 segundo a mais para responder. Parceiros que faziam perguntas sobre como estavam as coisas em casa, com um interesse que não era genuíno. Ele havia passado a vida inteira construindo uma narrativa. Sabia o custo de perdê-la. Mas desta vez, pela primeira vez, a narrativa não era o que mais importava. Em casa, Patrícia havia voltado a conversar com ele, não com a leveza de antes, mas com uma honestidade nova que Ricardo não sabia bem como receber. Ela fazia perguntas que nunca havia feito, sobre o que ele sentia, sobre o que havia sido o relacionamento com Sofia, sobre o que ele queria, de verdade, para os próximos anos. Eram perguntas desconfortáveis. Ricardo respondia com a estranheza de alguém que está aprendendo um idioma novo em tempo real. Você nunca me falou de medo antes, Patrícia disse uma noite. Eu sei, ele respondeu. Por quê? Ele ficou em silêncio por um momento. Porque achei que medo era uma informação que enfraquecia a posição. Patrícia o olhou com uma expressão que ele não soube classificar. Não era pena. Talvez fosse reconhecimento, o tipo que acontece quando alguém percebe que o outro também estava, à sua maneira, perdido. As visitas a Miguel continuavam. O menino havia começado a chamá-lo pelo nome, Ricardo, com uma naturalidade que era ao mesmo tempo simples e absolutamente significativa. Não havia título, não havia papel definido ainda. Havia apenas um homem que aparecia nas tardes de sábado e que não desaparecia. Era pouco. Era o começo. E então, numa manhã de terça-feira comum, Patrícia saiu do banheiro com um olhar que Ricardo reconheceu antes que ela dissesse uma palavra. Era o mesmo olhar de quem segura uma informação que vai mudar tudo. Estou grávida, ela disse. O silêncio que se seguiu não foi de choque. Foi de peso.
O peso de alguém que percebe que o universo não esperou ele terminar de resolver uma coisa antes de apresentar a próxima. Ricardo ficou olhando para ela por um longo momento. E desta vez, não calculou nada. Desta vez, Ricardo não fugiu. Não havia plano. Não havia estratégia de comunicação. Não havia cálculo de impacto. Havia apenas ele, sentado à mesa da cozinha com Patrícia, e a notícia entre eles como algo que precisava ser atravessado junto, não administrado, não contornado. Eu fico, ele disse. Patrícia o olhou. Eu sei que você fica, ela respondeu. A questão é como. Era a pergunta certa. E Ricardo, pela primeira vez, não tentou respondê-la com eficiência. Ficou em silêncio, pensou de verdade, e então disse: Não sei ainda, mas quero descobrir com você. Algo mudou na expressão dela. Sutil, como uma tensão que cede 1 milímetro. Nos dias seguintes, Ricardo tomou uma decisão que havia estado postergando. Assumiu publicamente Miguel como filho. Não com press release, não com estratégia de narrativa. Começou pelas pessoas próximas, sócios, amigos de confiança, família, direto, sem ornamento. Tenho um filho de 5 anos, ele se chama Miguel. Estou construindo uma relação com ele. As reações foram variadas. Alguns receberam com compreensão, outros com aquele silêncio desconfortável de quem não sabe o que dizer e opta por não dizer nada. Houve quem fizesse perguntas que não eram perguntas, eram julgamentos com ponto de interrogação no final. Ricardo respondeu a tudo com a mesma calma, não porque não doesse, mas porque havia percebido que a opinião alheia havia ocupado espaço demais dentro dele por tempo demais, e que esse espaço fazia falta para coisas mais importantes. Sofia soube da gravidez de Patrícia por Ricardo, que ligou para contar pessoalmente. A conversa foi curta e respeitosa. Como você está? Ele perguntou ao final. Bem, ela respondeu. E você? Aprendendo, ele disse. Sofia ficou em silêncio por um segundo. E então, é um bom começo. Não havia afeto romântico naquilo. Havia algo mais raro. O reconhecimento entre duas pessoas que passaram por algo difícil e chegaram a um lugar onde o respeito era possível. Miguel ainda o chamava pelo nome. Ainda mantinha a distância cuidadosa de quem não entrega confiança sem motivo. Mas nas tardes de sábado, havia começado a sentar mais perto, a mostrar os desenhos sem ser perguntado, a fazer perguntas pequenas sobre carros, sobre pássaros, sobre por que o céu ficava laranja no fim do dia. Ricardo respondia o que sabia. Quando não sabia, dizia que não sabia. E isso, descobriu, era mais do que suficiente. O homem que havia construído a própria vida sobre a ilusão de que controle era proteção, estava aprendendo, tarde e devagar, que a única coisa que realmente protege alguém é a disposição de estar presente, mesmo quando presença é desconfortável, mesmo quando não há resposta pronta, mesmo quando o único recurso disponível é ficar. A reconstrução não teve um momento de virada. Teve vários momentos pequenos, quase invisíveis, que só fazem sentido quando vistos de longe. Com Patrícia, começou com as perguntas que ela passou a fazer e que ele passou a responder sem armadura. Conversas depois do jantar, que se estendiam sem propósito definido. A descoberta, aos poucos, de que havia uma pessoa por trás da parceria e que essa pessoa merecia ser vista. Patrícia não era fácil. Tinha suas próprias defesas, seus próprios territórios cercados, mas havia algo novo entre eles agora. Uma honestidade que nasceu da crise e que nenhum dos dois queria desperdiçar. Às vezes discutiam, às vezes ficavam em silêncio por tempo demais, mas não fingiam. Era diferente, era mais difícil e era, pela primeira vez, real. Com Miguel, a construção tinha o ritmo da criança, o único ritmo que importava. O menino foi entendendo aos poucos, com palavras escolhidas por Sofia com cuidado e honestidade, que Ricardo era seu pai,
que havia chegado tarde, que estava ficando agora. Miguel processou isso com a seriedade que processava tudo. Não houve cena. Não houve choro dramático nem abraço de novela. Houve silêncio, depois perguntas, depois mais silêncio. Numa tarde, enquanto desenhavam juntos na mesa da sala de Sofia, Ricardo havia sido convidado pela primeira vez a entrar, sentar, fazer parte do espaço dela sem que fosse uma reunião. Miguel parou o lápis e olhou para ele. "Por que você demorou tanto?" ele perguntou. A pergunta era simples, direta, sem raiva, apenas curiosidade genuína, do tipo que só uma criança formula sem Ricardo camadas. não desviou o olhar. "Porque eu errei", ele respondeu. "E quando a gente erra, demora um tempo para perceber." Mas eu percebi. Miguel o considerou por um momento. Depois voltou ao desenho. "Tudo bem?" disse o menino. Com a mesma exatidão que sua mãe havia dito aquilo, anos atrás, numa noite que Ricardo havia interpretado como encerramento, mas que era, na verdade, o início de tudo. Sofia, sentada do outro lado da mesa com o próprio caderno, não levantou os olhos. Mas Ricardo viu o canto da boca dela se mover. Não um sorriso completo, apenas o esboço de um, rápido e discreto. Havia perdão ali, não declarado, não performático. O tipo de perdão que não precisa de cerimônia, porque já foi processado sozinho, em silêncio, ao longo de anos. Ricardo saiu daquela tarde diferente, não mais leve. A leveza ainda viria se viesse, mas mais inteiro. Como alguém que encontrou os pedaços que havia deixado pelo caminho e está finalmente carregando todos eles junto. A filha nasceu numa quinta-feira de manhã. Ricardo estava na sala de espera quando a enfermeira veio buscá-lo. Entrou no quarto com aquela mistura de antecipação e medo que não tem nome preciso. A sensação de estar prestes a ver algo que vai mudar a forma como você se enxerga para sempre. Patrícia estava exausta, bonita da forma que só o esgotamento honesto produz, sem nenhuma camada de apresentação, apenas ela, inteira e aberta. A enfermeira colocou o bebê nos braços de Ricardo. Ele não estava preparado. Não para o peso, não para o calor, não para a forma como aquela criatura minúscula respirava com uma confiança absoluta, sem saber que o mundo era complicado, sem saber que o homem que a segurava havia demorado uma vida inteira para aprender a segurar o que importava. Ricardo chorou. Não tentou conter. As lágrimas vieram antes que ele pudesse calcular se era apropriado, antes que pudesse pensar em como aquilo aparecia. Vieram e pronto, com a honestidade bruta de algo que não pede licença. Patrícia o observou, não disse nada, mas estendeu a mão e tocou o braço dele com leveza. Era pouco, era suficiente. Nos meses que se seguiram, Ricardo reorganizou a própria vida com uma clareza diferente da que havia praticado antes. Não a clareza do cálculo, a clareza do que importa. Reduziu compromissos que eram vaidade disfarçada de necessidade. Delegou o que podia ser delegado. Chegou em casa em horários que antes seriam impensáveis. Nas redes sociais e nos círculos de influência, a história havia circulado. Havia quem julgasse, havia quem admirasse, havia quem simplesmente seguisse em frente sem opinião formada. Ricardo não gerenciou nenhuma dessas narrativas. Deixou que existissem. Havia perdido algo nesse processo. Uma certa imagem de si mesmo que havia cultivado com cuidado por anos. A imagem do homem que não erra, que não hesita, que não tem pontos cegos. Essa imagem havia caído. E ele havia descoberto com alguma surpresa que o chão embaixo dela era mais firme do que o pedestal que a sustentava. O status havia mudado de forma, não havia desaparecido. Ricardo ainda era competente, ainda conduzia bem seus negócios, ainda era respeitado profissionalmente. Mas o respeito havia mudado de natureza. Era menos admiração à distância e mais reconhecimento próximo, menos brilho de superfície e mais confiança de substância. Era diferente.
era melhor. Numa tarde, levou Miguel para conhecer a irmã. O menino ficou parado diante do berço por um longo tempo, com aquela concentração séria que era tão dele. Depois virou para Ricardo com uma expressão avaliativa. "Ela é pequena?" disse Miguel. "Era do seu tamanho", Ricardo respondeu. Miguel considerou isso como se fosse uma informação técnica importante. "Eu vou ensinar ela a desenhar", ele decidiu. Ricardo assentiu. "Ela vai ter sorte, então." Miguel aceitou o elogio sem modéstia e sem vaidade, apenas como um fato, e voltou a olhar para a irmã com a seriedade de quem está levando a sério uma nova responsabilidade. Ricardo ficou observando o filho e entendeu, sem que ninguém precisasse dizer, que a maior perda da sua vida não havia sido nenhum negócio, nenhuma reputação, nenhuma oportunidade de mercado. A maior perda havia sido o tempo. O tempo que não volta, que não se negocia, que não tem versão revisada. Mas havia tempo ainda. Não o tempo perdido. Esse estava onde estava, intocável. O tempo de agora. O tempo que ele escolhia, todos os dias, não desperdiçar. Era o que havia sobrado. E descobria, mais do que suficiente para construir algo verdadeiro. Havia um desenho na parede. Desta vez, não era de uma exposição. Era um papel A4 fixado com fita adesiva na parede da sala, levemente torto, com aquela imperfeição que só a pressa infantil produz. Miguel havia feito naquela manhã e pedido para pendurar ali. Ricardo havia deixado sem questionar. O desenho mostrava 4 figuras. 2 grandes, 2 pequenas, palitos com cabeças redondas e braços abertos. O tipo de arte que nenhum crítico levaria a sério e que qualquer pai reconhece como a coisa mais importante já colocada em uma parede. Ricardo estava sentado no chão da sala. Miguel desenhava ao lado, o caderno no colo, a língua levemente para fora, na concentração. O bebê dormia no berço próximo, os punhos cerrados, a respiração tranquila. Patrícia estava na poltrona, os pés dobrados sob o corpo, olhando para os dois sem dizer nada. Não havia música, não havia televisão. Havia apenas aquele silêncio habitado, o tipo de silêncio que não pesa porque está cheio de presença. Ricardo olhou para o desenho na parede, pensou no outro desenho, o que havia parado diante de um salão iluminado, sem saber que estava prestes a ver o rosto do próprio filho. Pensou em quanto havia calculado ao longo da vida, em quanto havia deixado de sentir em nome da eficiência, em quantas decisões corretas no papel haviam custado algo que nenhum papel consegue registrar. Não havia arrependimento dramático nisso, apenas consciência. A consciência limpa e um pouco doída de quem enxerga o próprio caminho com clareza, incluindo os desvios. Miguel levantou o caderno para mostrar. "Ficou bom?" perguntou. Ricardo olhou com atenção de verdade. "Ficou ótimo", respondeu. Miguel avaliou a resposta, decidiu que era satisfatória e voltou ao trabalho. Patrícia e Ricardo se olharam por um segundo. Não havia mensagem naquele olhar. Havia apenas o reconhecimento de 2 adultos que estavam juntos, tentando fazer melhor do que haviam feito antes. Era o que havia. Não era perfeito, era real. E Ricardo, o homem que havia construído a própria vida sobre a convicção de que sentimentos eram distrações perigosas, estava sentado no chão, com o filho ao lado e a filha dormindo perto, sem nenhum lugar mais importante para estar. Dessa vez, ele não havia calculado. Dessa vez, ele simplesmente ficou. Se essa história tocou algo em você, inscreva-se no canal e deixe um curtir. Cada gesto desse ajuda essa narrativa a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Às vezes a história certa encontra a pessoa certa na hora certa e é bom saber que você estava aqui.